Já convido o preletor Ezequias para estar trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Irmãos, e eu sinto de falar novamente para você, morador, para você que está cooperando conosco. Se você sentir de Deus de estar ali dando o seu nome para minha esposa, para nós estar fazendo uma oração na sua casa, fazendo um culto na sua casa, por favor, não se envergonhe. Ela está ali, a minha esposa está ali no portão, a Keila. Procure ela, irmãos. Coloque seu nome ali no caderno, dá o seu endereço, que nós teremos o maior prazer de estar indo na tua casa, te ajudar em oração. Amém, meus irmãos? Fique à vontade. Graças a Deus. Gostaria de saudar a todos os irmãos que estão presentes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de dizer aos irmãos que ainda não compartilham da mesma fé, mas que estão presentes, eu quero dizer que Deus se alegra muito com a tua presença aqui nessa noite, e nós também nos alegramos. Irmãos, eu quero, sem perca de tempo, ler o livro do Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 16. Eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus e gostaria de fazer uma exposição rápida dessa palavra, então vai ser bem abreviada, mas eu quero ser fiel às Escrituras, fiel àquilo que o Espírito Santo de Deus inspirou o evangelista Lucas a escrever. Então eu não quero aqui usar nenhum pressuposto meu, mas eu quero ser fiel às Escrituras Sagradas. É o Espírito Santo que vai convencer você aqui nessa noite. É o Espírito Santo que vai atuar, não é o pregador, não é o cantor. É o Espírito Santo que vai atuar na parte interior do ser humano aqui e vai falar mais profundo ao seu coração através das Escrituras Sagradas. Atos capítulo de número 16, versículo 25 até o versículo de número 31. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos estavam escutando. De repente sobreveio um terremoto muito grande, e os alicerces da cadeia chegaram a se mover, e logo se abriram todas as portas das celas, e os presos que ali estavam foram soltos. Então o carcereiro acordou e viu a porta das celas abertas. Ele tirou a espada que estava em sua bainha e ele quis se matar, cuidando que os presos já tinham escapado. Mas o apóstolo Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal contra você, porque todos estamos aqui. E pedindo que uma luz resplandecesse, ele saltou dentro e, tremendo, se prostrou diante de Paulo e diante de Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo respondeu, juntamente com Silas: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e toda a sua família, ou toda a sua casa. Podem se assentar, irmãos. Vai ser bem abreviada mesmo essa mensagem, eu tenho aqui alguns minutos. Valdo que eu estou dizendo aqui, como que Deus visitou, porque nós conhecemos alguns atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a sua onipresença. O que é onipresença? Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que a presença de Deus é uma coisa e a manifestação de Deus é outra. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, mas a manifestação de Deus, ela é assimétrica. Deus se manifesta de forma diferente em lugares diferentes. Nós temos um grande exemplo na Bíblia
no Antigo Testamento, quando a presença de Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai. A presença de Deus está em todo o universo, não há um local nesse momento que Deus não está presente. Mas Deus se manifesta de maneira diferente em alguns lugares. E esse é um lugar onde a manifestação de Deus está acontecendo de forma diferente. E é por isso que pessoas muitas vezes choram, muitas vezes pulam, muitas vezes se alegram. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é real em nosso meio. É isso que move a nossa fé, irmãos. É isso que faz com que um povo deixe a sua casa, deixe muitas coisas para fazer, para estar aqui cantando, louvando, se alegrando na presença do Senhor, porque aqui manifesta a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Então você que está aqui nessa noite, saiba que você está sendo visitado por Deus nesse momento. Deus está te dando uma oportunidade de poder sentir a presença dEle. A Bíblia diz, no livro histórico do Atos dos Apóstolos, sobre dois homens, o apóstolo Paulo e Silas, que era o seu cooperador na obra. A Bíblia diz que eles foram enviados até a cidade de Filipos, uma cidade que estava debaixo do Império Romano, uma cidade grega. E eles chegaram ali para fazer a obra missionária, pregar o Evangelho, fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, pregando a Cristo, apresentando a Cristo, somente a Cristo. O nosso dever não é falar de nós mesmos, o nosso dever é falar de Cristo. O dever da igreja, o dever primordial da igreja é falar de Cristo. Nós devemos pregar a Cristo, nós devemos falar da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo. E nós estamos aqui para falar de Jesus para você. E Paulo e Silas chegou naquela cidade e começou a falar acerca da morte, da ressurreição e da glorificação de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nessa cidade tinha uma jovem que ela era possuída por um espírito de adivinhação. Era um espírito enganador, um espírito maligno que possuía essa jovem. Era uma espécie de cartomante nos dias de hoje, e ela fazia algumas adivinhações. Os historiadores dizem que formavam filas enormes para consultar essa menina, essa jovem. Pessoas querendo saber o seu futuro, querendo saber se teriam sorte no amor, se teriam sorte em relacionamentos. E essa jovem era possuída por esse espírito maligno e trazia alguma revelação, alguma adivinhação para aqueles que a consultavam. Mas era um espírito enganador, era um espírito de engano. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas chegam nessa cidade para pregar o Evangelho, para anunciar a Cristo Jesus, essa mulher começou a se encontrar com Paulo na rua e ela dizia: são homens de Deus, esses que anunciam o caminho são homens de Deus. Mas era um espírito enganador que dizia isso. E de repente um dia Paulo repreendeu aquele espírito da vida daquela menina. Só que tem um segredo, irmãos. Essa jovem que fazia adivinhações, ela era uma escrava. E a Bíblia diz que ela trazia muito lucro aos seus patrões, aos seus senhores. E quando Paulo e Silas chega e expulsa aquele espírito de adivinhação da vida daquela menina, e que ela foi liberta do poder das trevas, ela deixou de dar lucros aos seus senhores. Isso causou um alvoroço na cidade, causou uma revolta muito grande dos patrões daquela moça. E eles então mandaram que a milícia daquela cidade, os magistrados, fossem até Paulo e Silas e prendessem a Paulo e Silas. E os homens poderosos daquela cidade prenderam a Paulo, prenderam a Silas e levaram diante da cadeia daquela cidade. E o que me chama a atenção, irmãos, é que os magistrados, eles pegam os dois homens de Deus, que só estavam pregando o Evangelho, eles não estavam fazendo nada demais, simplesmente pregando a palavra de Deus. Os magistrados pegam Paulo, pegam Silas,
e dá na mão do carcereiro. E a Bíblia diz que o carcereiro, ele amarra, ele prende os pés de Paulo em um tronco, os pés de Silas em um tronco, e lança dentro da prisão. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida desse carcereiro, porque é ele que faz a pergunta-chave que eu quero tratar aqui nessa noite. Para ser um carcereiro no primeiro século da era cristã, não poderia ser qualquer pessoa. Para trabalhar como carcereiro no Império Romano, não deveria ser qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa rude, uma pessoa bruta, uma pessoa de coração duro. E esse carcereiro não era uma exceção, ele apresentava exatamente essas características, porque a Bíblia diz que ele amarra as pernas de Paulo, ele amarra as pernas de Silas e lança eles na prisão após ter surrado. Era um homem de coração duro. Só que o que mais me chama a atenção também na mensagem é que Paulo e Silas está preso inocentemente, irmãos. Eu não sei se você já passou algum período na cadeia. Uma coisa é você ser preso quando você deve, quando você cometeu algum delito, algum crime, quando você feriu a Constituição, quando você feriu a lei do seu país. Mas Paulo e Silas não haviam feito nada de errado, estavam lá presos inocentemente. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas não estavam reclamando da sorte, não estavam reclamando da vida. A Bíblia diz que eles estavam orando e entoando louvores ao nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu fico imaginando homens pagando por aquilo que não cometeu, e perto da meia-noite, irmãos, eles estavam cantando louvores a Deus, orando, buscando a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que houve um grande terremoto. Um grande terremoto, evangelista Valdo. E a Bíblia diz, irmãos, que abalou a estrutura, os alicerces daquele cárcere, daquela cadeia, abalou, que chegou ao ponto das portas da cela se abrirem. Todas as celas se abriram as portas. E esse mesmo carcereiro que havia açoitado Paulo, que havia açoitado Silas, ele se assustou com certeza diante do terremoto. E quando ele chegou e viu as portas abertas, ele pensou consigo: os presos que aqui estavam escaparam todos, e vai sobrar para mim. Os magistrados vão me matar. E ele falou: mas antes que isso aconteça, ele pegou a sua própria espada que ele carregava na sua bainha, e ele iria se matar, se suicidar. De repente ele escuta uma voz lá no fundo da cela: ei, não faça isso não, porque nós estamos todos aqui. Era o apóstolo Paulo que estava dizendo essa palavra de Paulo: ei, não faça isso, não se mata. Foi a palavra de salvação na vida daquele carcereiro nesse dia. Irmãos, os louvores que foram entoados aqui, essa palavra é a palavra de salvação, é uma palavra que pode salvar a sua vida, é uma palavra que pode tirar o seu filho das drogas, é uma palavra que pode libertar você do pecado. Essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite é uma palavra de salvação para a tua alma. Se você acredita, levante a mão para o céu assim, ó, glorifica o nome de Jesus. O que mais me chama a atenção, evangelista, volta. Irmãos, quem aqui já viu terremoto? Quando você assiste na televisão algum tipo de terremoto, o que acontece? É destruição total. É centenas, milhares de pessoas mortas. Esse terremoto foi diferente. Não houve nenhuma morte. Agora imagine um terremoto que abalou os alicerces da cadeia. Abriu-se as trancas na porta. Já imaginou? Era uma cadeia, irmão. Não era uma cadeia, não era uma cela de barraco de madeirite, não. Era uma cadeia, era segurança total. Ali tinha cadeado, ali tinha corrente trancafiando aquelas portas, e elas se abriram. Então não foi um terremoto qualquer. Mas não houve morto ali, sabe por quê? Porque na onde o evangelho é pregado, produz vida, produz salvação, produz libertação, produz louvor e glórias ao nome santo de Jesus Cristo Nazareno.
Quando esse homem viu que aquilo